Voltamos, meus amigos, para o nosso sexto bloco de gravações. Vamos aqui comigo na tela, questão 30. Na última semana, agora a gente parte para a organização do Estado. Ah, não, é a última aqui de controle. Na última semana, foi promulgada a lei tal, do Estado tal, que alterava normas ambientais afetas à utilização de recursos hídricos. O partido político Alfa, que somente contava com representantes na Câmara e não no Senado, sempre tem a questão da legitimidade. Aqui a gente já passou batido, né? Tá tranquilo. Decidiu ajuizar a DPF. Afinal, entendia que a lei, além de formalmente inconstitucional, iria causar danos à saúde da população. À luz da sistemática, a arguição de preceito fundamental não poderia ser utilizada, já que não atendia o requisito da subsidiariedade. Então veja, a questão traz uma lei comum, uma lei do Estado, lei estadual, que trata de questão ambiental e tal. Cabe à DPF em face dessa lei? Não cabe, por conta justamente, a questão está certa, do requisito da subsidiariedade. Essa é a principal característica da DPF, e é explorada em provas. A Lei 9882, ela fala no artigo 4º, parágrafo 1º, que a DPF somente será admitida se não houver outro meio eficaz de sanar a lesividade. Ela é tipo um trunfo na manga ali, uma carta na manga. Você só usa se não tiver mais nenhuma outra possibilidade. Qual que são os outros meios eficazes de sanar a lesividade? Segundo o Supremo, são aqueles aptos a resolver a controvérsia de forma ampla, geral. Então, são outras ações de efeitos expansivos, né? Como, por exemplo, ADO. Então, quando cabe outras ações assim, não cabe a DPF. Agora, processos ordinários e até mesmo recurso extraordinário, que tem feição subjetiva, eles não excluem a priori a DPF. Então, se de um determinado caso ali cabe recurso extraordinário ou cabe recurso normal, ordinário e tal, a princípio, nada impede que a DPF incida sobre a norma questionada ali, o caso e tal. Mas se cabe ADI, se cabe reclamação constitucional, que também tem efeitos gerais, não cabe a DPF. E aí a gente volta aqui para o caso da questão, então. Era uma lei estadual, não tinha nada demais, cabe a ADI em face dessa lei. Então, não pode utilizar a DPF. É claro que, dependendo do caso, caberia o princípio da fungibilidade. O tribunal receberia a ADI como se fosse a DPF. Mas, para admitir a fungibilidade, o Supremo exige que não haja erro grosseiro também. Nesse caso, o erro é grosseiro, então não caberia. Beleza? Não poderia ser utilizada a DPF. Independentemente disso, a questão não entra nesse mérito. Ela só fala que não pode ser utilizada e, a princípio, não pode mesmo. Independentemente de fungibilidade. 31. Agora a gente entra na organização do Estado. O Estado Alfa, com o objetivo de desburocratizar a atuação dos órgãos estaduais, editou a Lei X, que simplificou em seu artigo 1º os requisitos a serem cumpridos na confecção do respectivo contrato social por sociedade empresária. Então, uma lei estadual tratando desse tema. No artigo 2º, dispensou do registro caso a estrutura fosse unifamiliar e o funcionamento ocorresse no domicílio da família. À luz da divisão constitucional de competências, essa lei, e aí vem a questão, é integralmente constitucional, pois o Estado Alfa possui competência concorrente com a União para legislar sobre essas matérias. Então, o que a FGV vai cobrar à torta e à direito? Se um determinado tema, ela vai sempre jogar numa historinha se é de competência privativa da União ou de competência concorrente, entre União, Estados e DF. Ou ela pode ir para o âmbito material, a competência exclusiva, o artigo 21, ou a comum a todos do artigo 23, inclusive municípios. E aí a gente tem que entender como funciona essa separação. Competência material, administrativa, não é para criar leis, para nada, estão no 21 e no 23, aqui é exclusiva da União e aqui é comum. E é para legislar, ou é privativa da União no 22, ou concorrente, aqui é comum, aqui concorrente dos entes. E aí você tem que diferenciar. A exclusiva é aquela que é sempre material e é indelegável. Não se delega nunca, é a que está no 21. A privativa, ela é legislativa para legislar, e a gente vai ver que o parágrafo único do 22 permite a delegação, então ela é delegável. A comum é material, assim como a exclusiva, mas ao contrário, ela pode ser exercida por todos os entes. Além disso, o nome diz comum, com município. Ela inclui União, Estados, DF e municípios.
A concorrente, o nome diz concorrente, além de ser legislativa, não é material, ela inclui União, Estados e DF, não inclui municípios, porque tem a corrente. Lembra que a corrente é forte? Quem é pequenininho não resiste à corrente, então o município não tem competência com corrente, só comum. Beleza? É assim que funciona o quadro. Se você souber exatamente quando cabe o 22, o 24, o 21, você já mata a maioria das questões de prova. E aí lembrando que entre as competências para legislar concorrentes, temos o direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico, orçamento e outros casos aqui, geralmente o direito do consumidor é o que mais pega. Já a competência privativa envolve outros ramos do direito, você tem que decorar, principalmente o inciso 1 aqui. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial, do trabalho. Por isso, uma súmula que cai demais em prova, a 46, súmula vinculante. Definição de crime de responsabilidade e as normas de processo e julgamento só são da União. Lei estadual, ou mesmo a Constituição estadual, não pode tratar de crime de responsabilidade, de impeachment, isso tudo é só lei federal. Também só lei federal vai tratar sempre de transporte, trânsito, direito do trabalho ou questões materiais trabalhistas, por isso a lei lá do município, do feriado, né? Sempre que envolve telecomunicações e águas, quando eu falo águas eu falo em portos, recursos hídricos, essas questões, quase sempre a competência vai ser da União. Só não vai ser quando tiver ali um misto de telecomunicações e direito do consumidor e acabar prevalecendo a questão do consumo ou da proteção aos deficientes. Aí temas concorrentes acabam, de alguns casos, prevalecendo. Aí você vai ter que ir no casuísmo da jurisprudência. Mas então, voltando à questão, ela fala de quê, galera? Empresas aqui, ó, contrato social, então é direito empresarial. Ela fala de questões aqui, ó, de registro e tal, também direito civil e contratual. Então, essa matéria, ela é concorrente? Tá aqui, tributário, não, ela é privativa da União, ó, privativa da União. Então a questão tá errada. Não é concorrente, é privativa. Você tem que encaixar o casinho concreto em uma competência e ver se ela é privativa ou concorrente, ou exclusiva ou comum. Beleza? E aí lembrando sempre, eu não vou ler com vocês, tá? Só vou jogar aqui para você ler em casa, que o artigo 24 tem 4 parágrafos que tratam da competência concorrente, norma geral versus norma especial ou suplementar, você tem que saber. E o 22 fala da delegação de competências privativas. Lembra que é sempre por lei complementar, não pode ser por lei ordinária. Só pode a União delegar para estados e para DF, está implícito aqui, mas para município não pode. E não é sobre um direito penal inteiro, por exemplo, é só sobre questão específica, tá? Um exemplo é a Lei 103 de 2000. 32. A organização político-administrativa do Brasil compreende União, Estados, DF e municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. Em matéria de competência não legislativa, então é aquela material que a gente viu, 21 e 23, só que aqui no caso é dos municípios, então artigo 30, na verdade, o texto constitucional dispõe que lhes compete promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e ocupação do solo. Meus amigos, olhem para mim. A FGV, então, ou ela vai cobrar dos artigos 21 a 24, do jeitinho que eu falei, é só mudar o caso, ou ela vai cobrar do município, artigo 30. Aí você tem que saber o que o município pode fazer e depois uma questão específica do artigo 30, inciso 1 do município, que é o que mais pega. Então aqui na tela. Será que essa é uma competência prevista no 30? Bom, basta você ler o 30. E aí vai ter lá, ele pode suplementar a lei federal e estadual no que couber, instituir seus tributos, criar, suprimir distritos e tal. Transporte, embora seja competência da União, quando se tratar de transporte coletivo intramunicipal, aí é o município que legisla, que organiza e presta o serviço. E inciso 8, promover adequado ordenamento, tal. É a questão. Então a questão é muito fácil, certa, bastava você colocar certo aqui, bastava conhecer o artigo 30. 33. Daqui a pouco a gente volta no município. Tem isso aqui, essa aqui primeiro. A população, porque eu estou fazendo, o filtro que eu usei foi as questões mais recentes, né? Então deve ter sido uma de 2020, essa aqui talvez de 2019, enfim. A população do norte do estado Alfa, insatisfeita com a crise e notória incompetência do governador, aprovou em plebiscito o desmembramento do estado Alfa e sua incorporação ao Beta, o que também foi aprovado pela população do Beta.
Ato contínuo, os governadores dos estados alfa e beta editaram um ato conjunto sacramentando o desmembramento. Então, um ato conjunto normativo aqui do alfa e do beta. À luz da Constituição, o referido procedimento está correto, desde que após a aprovação pelas populações interessadas e a edição do ato conjunto, cada Assembleia edite lei de sua competência. Pessoal, o que o examinador quer saber é se você conhece o artigo 18, parágrafo 3º, que fala da criação de estados. O parágrafo 4º fala da criação dos municípios, a questão pode cobrar a mesma coisa, só que envolvendo os municípios. Aqui no caso, os estados. O parágrafo 3º fala: os estados podem incorporar, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexar a outros, que foi o caso da questão, mediante a aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso por lei complementar. Então, pessoal, existe uma lei complementar federal, e a questão fala o quê? Ato conjunto dos estados e depois a Assembleia Legislativa. Errado. Faltou aqui falar que depois do plebiscito tinha que ter a lei complementar federal. Ela acerta quando fala que o plebiscito é condição de procedibilidade e que a população interessada é dos dois estados. O Supremo diz, quando, por exemplo, ó, tem esse estado aqui, uma parte dele vai sair e vai entrar nesse estado B. Quem é a população diretamente interessada? É a do A, incluindo essa parte que vai sair, e também o B, que vai receber, né? Então ele também é interessado. Então a população diretamente interessada pega todos que vão ter algum tipo de modificação, todos eles. Não é só a do A que vai perder, nem só a do B. Isso a questão explorou muito bem, e é um conhecimento jurisprudencial, tá? Agora, a questão da lei complementar tem que ser uma lei complementar do Congresso e não um ato conjunto dos estados. 34. Voltando para o município. O município alfa editou a lei tal, dispondo sobre o horário do funcionamento de comércio local. A gente até já falou em questão anterior que isso é tema municipal realmente. O qual foi considerado inadequado pelos lojistas. Considerando os prejuízos financeiros que poderiam advir dessa situação, o sindicato dos lojistas solicitou ao departamento jurídico que esclarecesse se o município poderia legislar sobre a matéria. Então sempre tem um advogadinho aí no meio, né? No caso é do sindicato, departamento jurídico do sindicato. À luz da sistemática, o departamento jurídico informou corretamente que a lei é constitucional, desde que a lei municipal não ultrapasse os limites estabelecidos nas normas gerais editadas pelo Estado. Pessoal, aqui no caso, não se trata do 32, inciso 2, que fala que pode suplementar a lei estadual e federal, quando for, suplementar a legislação quando for contrária à lei estadual e federal. Aqui não é questão suplementar. Aqui é o 30, inciso 1, que eu deixei de propósito para o final. O município é competente para legislar sobre interesse local. Então, o interesse local e assunto de comércio é local, é o município que legisla, não tem conversa, não tem que se adequar, não sei o quê. Então, olha aqui na tela, está errada a questão por conta do 30, inciso 1, que fala: compete ao município legislar sobre interesse local. Ele legisla do jeito que ele quiser, beleza? Agora, temos a súmula vinculante 38, que diz: é competente o município para fixar o horário de funcionamento do estabelecimento. Mais uma vez a FGV cobrando súmula. Tudo que envolve estabelecimento comercial é do município, mas tem uma questão. O horário de funcionamento da agência bancária é lei federal. Porque aqui o interesse não é local, o interesse é nacional. Envolve o sistema financeiro nacional, artigo 192. Então a lei é federal, beleza? Lei federal quando fala do horário de funcionamento da agência bancária, de 11 às 4. Período de pandemia está funcionando de 8 às 13, em alguns locais. Isso é normatização federal. Agora, outras questões envolvendo agências bancárias, volta à regra, né? Tempo máximo de espera do cliente na fila do banco, lei municipal. Se vai instalar na agência porta eletrônica, cadeira de espera, bebedouro, o Supremo já falou, é lei municipal que decide. Lei municipal. Então veja, as questões da FGV, elas são difíceis porque elas não cobram só o óbvio. Além de ter que saber da súmula, além de ter que saber da competência, tem que encaixar isso aqui, ó. Essa aqui tá errada, tinha uma assertiva lá que falava. A lei municipal, desde que seja editada por lei municipal, tal, era correta. Você vai ter que ver para ver qual é a menos errada ali, qual é a mais correta. É assim que se trabalha com essa banca. 35. Em determinado estado, foi promulgada a lei tal, dispondo que a remuneração ser devida aos ocupantes do cargo de provimento efetivo A gente já entra aqui na administração pública, vinculada ao Poder Executivo,
seria reajustada pelo mesmo índice aplicado no reajuste da remuneração do cargo B, vinculado a outro poder. E aí vem a questão, a técnica de reajuste é incorreta, pois é vedada a técnica de reajuste que vincula cargos A e B. Meus amigos, questões sobre administração pública, geralmente, ou vão cobrar súmula ou vão cobrar a letra ali dos artigos 37 a 41 da Constituição. 42 também. Então não tem muito erro. Sabendo os incisos, principalmente 37 e 39, você vai bem na prova. Então olha aqui, para a gente matar essa questão. O 37, inciso 13, vai falar: é vedada a vinculação e equiparação de qualquer espécie remuneratória por efeito de remuneração do pessoal, com isso aqui você já matava. E a súmula vinculante 42 também, ó. É inconstitucional haver a vinculação de reajuste de vencimento do servidor estadual ou municipal a índice federal de correção monetária. Também ajuda a resolver. E tem até jurisprudência também, além da súmula vinculante, né? Tem julgados específicos, ó. É inconstitucional a vinculação entre subsídio do membro do MP e da magistratura. Afronto 13. Então não pode ter essa vinculação. Cada carreira tem a sua regulamentação, é proibição constitucional. Por isso a questão está certa. Realmente, a vinculação não é possível. 36. João se aposentou há 2 anos, como analista do MP estadual. Em 2019, desejando ocupar cargo público, foi aprovado em um novo concurso para oficial do MP na mesma instituição. E ele quer receber os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo. E aí, pode? A assertiva que eu coloco aqui para a gente analisar. João não poderá receber a percepção simultânea pretendida, ressalvados os cargos acumuláveis, os eletivos e os em comissão. Pessoal, adianto que está correto. Aqui é muito tranquilo também. Vou contar a historinha. O Supremo, primeiro, antes de qualquer alteração na Constituição, ele disse, olha, pode acumular proventos, né, aposentadoria, que vem da aposentadoria e vencimento, que vem do serviço ativo, somente quando se tratar de cargo, função e emprego acumulável na atividade. Então, do mesmo modo que na atividade você só poderia acumular se houvesse permissão constitucional, para acumular a aposentadoria, o provento com o vencimento, também só com permissão constitucional de acumulação. Vem a emenda constitucional lá em 98 e coloca a redação do parágrafo 10 do 37, que expande o entendimento do Supremo. E ela diz o seguinte, era isso que você tinha que conhecer para acertar a questão. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 e do 42 e 142, que fala de cargo público, com a remuneração de cargo, emprego ou função, salvo cargos acumuláveis, cargos eletivos, cargos em comissão. Exatamente o que a questão cobra. Então, no caso ali do menino, do João, né, o famoso João da FGV, ele não poderia acumular aqui esses dois, porque não se trata de cargos acumuláveis. Mas a questão ainda deixa claro, ressalvado, para não ter erro mesmo, para ficar muito fácil de você acertar. Quais são os cargos acumuláveis? O 37 e 16 vai falar, é vedada a remuneração de cargos, e o 37 e 17 estende às autarquias, fundações e empresas públicas, estende a todas as sociedades controladas até indiretamente pelo poder público. É vedado acumulação salvo, primeiro, quando houver compatibilidade de horário, e aí vem os 3 casos, 2 de professor, 1 de professor e 1 técnico científico, por exemplo, delegado de polícia, mas professor pode, porque ele é considerado um cargo técnico científico. Agora, técnico judiciário com professor não pode, o técnico judiciário não é considerado um cargo técnico científico, porque ele não tem habilitação especial, conhecimentos especiais, é um cargo, digamos assim, mais comum, então não se admite, não tem que ter especialização. E 2 cargos ou empregos privativos de profissional de saúde. Lembrando ainda que o vereador, aqui nos termos do 38, havendo compatibilidade de horário, ele também pode manter o cargo de servidor público e acumulando a remuneração também. É mais um exemplo. Se não houver compatibilidade, ele vai valer a regra do prefeito. Fica como prefeito e ele escolhe qual remuneração ele quer, embora ele fique afastado do cargo, emprego ou função. 37. Antônio, após anos de estudo, logrou o êxito em ser aprovado em concurso e tomou posse em cargo de provimento efetivo. Isso é importante, porque provas podem cobrar questões de cargo em comissão, vamos ver, acho que até o caso aqui. Como seu objetivo sempre foi de ter segurança jurídica, ficou aliviado com a conquista
já que servidor público não pode ser demitido, é isso que ele tinha na cabeça. Para sua surpresa, o Departamento de RH informou corretamente, a gente tem que analisar, que de acordo com o texto constitucional, ele poderia perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo ou na forma de lei complementar mediante um procedimento de avaliação de desempenho. Pessoal, muito cuidado. Eu já adianto para vocês que a questão está certa, mas ela não traz todas as hipóteses. Ela não falou só nessas 3 hipóteses, ela falou nessas hipóteses. Pode. Nas 3 hipóteses pode perder o cargo. Tem mais uma que a gente vai ver agora. Então olha aqui na tela. Primeiro, a questão está certa porque ele pode perder o cargo nessas hipóteses mesmo. Basta você conhecer o artigo 41 que trata da estabilidade. 3 anos. Então a lei 8.112 lá que você lê 24 meses, ela está desatualizada. Considera-se que são 3 anos. Em cargo de efetivo exercício, eles adquirem estabilidade, que só poderá ser perdida sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo e o procedimento de avaliação periódica previsto em lei complementar, sempre com ampla defesa. Quarta hipótese, artigo 169, parágrafos 3º e 4º, que diz que se tiver uma impossibilidade de o ente federativo conseguir cumprir a lei de responsabilidade fiscal, ele tem que adotar algumas medidas. Primeiro, reduzir em 20% despesas com cargo de comissão e função e confiança. Exonerar servidores não estáveis. Se ainda assim ele não conseguir cumprir a lei, ele vai ter que demitir o servidor estável. Lembrando que uma vez exonerado, esse servidor recebe como recompensa 1 mês de salário por ano, então ele já estava 12 anos no serviço público, ele recebe 12 salários como indenização. E é obrigatória a extinção do cargo e vedada a criação de cargo semelhante por 4 anos. Tudo isso para evitar uma burla aí, a hipótese só para demitir servidor estável. Então, são esses 4 casos. 38. A gente está correndo aqui porque tem muita questão e o nosso tempo está acabando, né? Antônio tomou posse como prefeito do município Beta. Então, virou prefeito aqui. Convidou seu amigo João, empresário do ramo hoteleiro, pessoa da confiança, para chefiar a repartição. Mas sem concurso, será que pode fazer isso? À luz do texto, é correto afirmar que João pode ser nomeado para ocupar um cargo em comissão ou exercer uma função de confiança. Será que pode? Aqui é o 37.5 que fala da diferença e da similitude entre funções de confiança e cargo em comissão. E aí nós temos que função de confiança e cargos em comissão têm por similitude só poderem ser exercidos ou destinados a funções de direção, chefia e assessoramento, o famoso DCA. Não pode ter função de confiança prevista em lei ou cargo em comissão prevista em lei para funções de índole meramente técnica ou de atividades rotineiras. Tem que ser uma atividade de chefia, direção e assessoramento. É o que está na lei aqui, ó. Destinam-se apenas... Na lei não, na Constituição, né? Atribuições de direção, chefia e assessoramento. Mas tem uma diferença. A função de confiança é exclusivamente para servidor de cargo efetivo. E o cargo em confiança, ele pode ser para quem não tenha cargo efetivo. E pode ser preenchido por servidor de carreira nos casos e percentuais mínimos previstos em lei. Então, eu coloco até um quadrinho aqui para você botar no seu material. Ó. Função de confiança, só para cargo efetivo. Cargo em comissão. Primeiro, porque não tem vínculo com o órgão público, por exemplo, o empresário do ramo hoteleiro. Segunda parte, por servidores de cargo efetivo nos percentuais mínimos previstos em lei. A lei vai dizer 40% tem que ser de cargo efetivo, os outros 60% vem de fora, para cargo em comissão. Beleza? No caso aqui, o famoso João da FGV, empresário do ramo hoteleiro, ele não pode exercer função de confiança porque ele não tem cargo efetivo. Então está errado, a assertiva correta é que falava só poderá ocupar cargo em comissão. Bem tranquilinha. 39. As contas do prefeito do município Alfa foram consideradas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, o prefeito, o Tribunal de Contas analisou. Pois foi detectada a não aplicação de percentual mínimo em saúde e educação. Assim, é correto afirmar que essa manifestação do Tribunal de Contas será apreciada pela Assembleia Legislativa, que pode acolhê-la ou não por maioria simples. Então, aqui a gente está já no Poder Legislativo. E a questão quer saber quem tem competência para julgar a conta do prefeito. Quem? Será que é a Corte de Contas? Será que a Assembleia participa e a Câmara de Vereadores? Já adianto que a questão está totalmente equivocada. Por quê?
Primeiro, vamos lá para o âmbito da Constituição Federal. Ela só fala do TCU, mas tudo que ela fala para o TCU, o artigo 75, parágrafo único, manda aplicar para os tribunais de contas dos estados. Lembrando que não existem tribunais de contas municipais a partir da Constituição de 88. Ela só permite que existam aqueles que já já existiam na prática, né, que é o de São Paulo, do município de São Paulo e do município do Rio de Janeiro. Mas não podem ser criados tribunais de contas dos municípios. Do município, né, um órgão municipal. O que pode ser criado é sempre o órgão estadual, ou o Tribunal de Contas, ou um Tribunal de Contas dos municípios, que é um órgão estadual que julga as contas de todos os municípios do estado e não de um município específico. Isso não interessa muito para o caso. O que interessa é que realmente é o Tribunal de Contas do estado que vai analisar aqui a conta do prefeito. Mas essa é só uma apreciação, porque nos termos da Constituição Federal, o Tribunal de Contas ele aprecia contas do chefe do Executivo, né, no caso federal do Presidente da República, mas ele não julga, ele só aprecia, ele dá um parecer e quem vai julgar é o Legislativo, no caso aqui o Congresso Nacional. Já as contas dos demais administradores é o Tribunal de Contas que julga realmente. O Legislativo não tem poderes. Extraindo isso para o caso do prefeito, realmente é o Tribunal de Contas do Estado, já que não existe Tribunal de Contas Municipal em regra, que vai apreciar. Mas não é ela que julga, não é ele que julga. Quem julga é o Legislativo. Quem é o Legislativo do âmbito municipal? É a Câmara dos Vereadores. Câmara de Vereadores que vai julgar. Então está errado já aqui. E ela pode afastar o parecer do TCE? Pode, mas não é por maioria simples, é por 2/3. Olha o que diz o 31, parágrafo 2º. O parecer prévio, emitido pela Corte de Contas, no caso o prefeito, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 da Câmara Municipal. O Supremo decidiu que tanto as contas de governo quanto as de gestão são analisadas pela Câmara de Vereadores. Não tem distinção doutrinária que antes tinha. Beleza? Então é isso. O Tribunal de Contas ele analisa as contas do governador e do prefeito. A diferença é que quem julga no governador é a Assembleia Legislativa e do prefeito é a Câmara de Vereadores. No caso da Câmara, precisa de 2/3. Nos demais casos, a Constituição não estabelece quórum, a princípio seria maioria simples. Então a questão está errada. Dá tempo de mais uma? Acho que dá mais uma aqui para a gente fechar. Diretores da Universidade Estadual convidaram todos os deputados estaduais para um debate cujo tema é segurança pública. Por ocasião do evento, José, é sempre João, José, Maria, apresentado na condição de deputado estadual, discordando da opinião do rival político, o deputado Cláudio, aqui, ó, que foi mostrado em um vídeo, disse que seria um desqualificado. Cláudio, você é um desqualificado para o seu cargo. Cláudio, então, soube por meio desse vídeo aí, né, ele não estava presente, e dos fatos e apresentou queixa-crime, imputando injúria ao deputado estadual José. No momento de apreciar a queixa-crime, considerando apenas as informações se é crime comum, quem julga aqui, caso deputado estadual, né, Poder Judiciário, não se trata de... Até porque políticos não respondem por crime de responsabilidade é só para outras autoridades. Mas beleza, no momento de apreciar a queixa-crime, considerando apenas as informações narradas, a autoridade judicial competente não deverá receber a queixa-crime, pois existe imunidade dos deputados estaduais por palavras e opiniões no exercício do mandato, ainda que fora da casa. Então, o que a questão quer saber é do Estatuto dos Congressistas. No edital, geralmente é previsto como garantias de independência, lá no tema do Poder Legislativo. Beleza. O deputado estadual tem imunidade? Tem. Ela é prevista na Constituição. As imunidades, em razão sempre da dignidade do cargo, nunca é da pessoa, por isso elas são irrenunciáveis. Elas são previstas, as imunidades formais e a material. A material é que interessa para a questão, as formais foram por prerrogativa, não pode ser preso não em flagrante delito, de crime inafiançável, o processo também pode ser sustado, enfim. O que interessa é a material. O artigo 53 fala: deputados e senadores, aqui federais, né, são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de opiniões, palavras e votos. E o artigo 27, parágrafo 1º, estende isso aos deputados estaduais e distritais. E o Supremo tem entendimento tranquilo no sentido de que, quando as opiniões, palavras e votos são produzidas dentro da casa parlamentar, há uma presunção de que elas têm relação com o mandato. Então, ele não responde. Pode falar qualquer besteira lá,
que prevalece lá na tribuna da Câmara, que prevalece que é no exercício do mandato, já que ele está atuando dentro do parlamento. Quando ele profere opiniões, palavras e votos fora da Casa Legislativa, tem que comprovar que há um nexo daquelas palavras com a sua atividade parlamentar, para ele ter a imunidade. Senão, ele dança. Aqui no caso da questão, ele falou que o rival político é um desqualificado para o cargo. Então, olha, apresentando-se na condição de deputado, falando de um rival político, falando que ele é desqualificado, isso é relacionado ao exercício do cargo, é muito evidente. Então, ainda que fora da Casa Legislativa, existe a imunidade nesse caso. E a autoridade competente não deverá receber a queixa-crime. Questão correta, certo. O gabarito é certo. Lembrando também, para a gente fechar esse bloco, que tem um caso que o Supremo decidiu que o parlamentar, um deputado federal, responde, não tem a imunidade, responde pelo crime, quando ele falou besteira no gabinete dele. Mas professor, mas no gabinete ele não tem a presunção de que ele está no exercício do mandato? Tem. Só que ele falou no gabinete em uma entrevista a um veículo de imprensa. E o Supremo entendeu que o fato dele estar no gabinete é meramente acidental, já que não foi ali que se tornaram públicas as ofensas, mas na internet e na imprensa. Então, entende-se que apesar dele estar no gabinete, é como se ele estivesse fora, porque ele falou realmente para a imprensa, ali para fora. Nesse caso, tem que comprovar o nexo com o mandato. E no caso, não se comprovou. Então, ele acabou sendo processado com a aceitação do Supremo. Não é o caso da nossa questão. Pessoal, a gente para aqui na 41, daqui a pouco a gente volta.